Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui do Jogo Aberto, que vai trazer informações porque hoje tem decisão. Hoje tem Fluminense e Flamengo pela final do Campeonato Carioca, primeiro jogo a mando do Fluminense. E vamos ver as novidades, escalação, tudo sobre essa partida onde o Flamengo com certeza vai buscar vencer. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o like e fica até o final do vídeo para você não perder nada sobre esse confronto e sobre as informações. Créditos na descrição e vamos agora acompanhar essa repercussão. Vamos lá. Este tema, temos também uma decisão eletrizante no Rio de Janeiro, evento da Band, você vai acompanhar tudo sobre Fluminense, Flamengo, Maracanã. A Gabi Marino já começou a trabalhar cedo, preparando as informações, trazendo novidades aqui no Jogo Aberto. E a gente aproveita e dá aquele bom dia. Gabi, chega mais, que jogo é esse, hein? Muita expectativa. Muita expectativa, Renata. Bom dia para você, para o Ronaldo e para todos que nos acompanham no Jogo Aberto. A gente já está aqui derretendo no Maracanã, porque tá muito calor no Rio de Janeiro. Então o estádio palco da partida entre Fluminense e Flamengo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Por aqui tudo pronto para os primeiros 90 minutos dessa decisão. E existe uma grande expectativa para esse duelo também, porque a última vez que a dupla Fla-Flu não ficou com o título do Campeonato Estadual foi em 2018, quando o Botafogo foi campeão. O técnico Mano Menezes conseguiu poupar alguns jogadores no último domingo contra o Volta Redonda pela semifinal do Campeonato Carioca. Então tem a maioria dos jogadores descansados. Fluminense que teve uma sequência intensa de jogos para chegar até aqui. O Flamengo não conseguiu poupar contra o Vasco, mas teve um dia a mais de treinamentos. Técnico Filipe Luiz também empenhado para fazer um grande jogo. A gente lembra que a única partida que o técnico Filipe Luiz, que o Flamengo perdeu desde o comando do treinador, foi justamente contra o Fluminense no Brasileirão do ano passado. Então aqui no Maracanã, tudo pronto, expectativa de casa cheia, de mais de 50 mil torcedores para acompanhar esse grande clássico que você acompanha, claro, aqui na tela da Band. A bola rola 9h30 da noite, mas a nossa transmissão começa a partir de 9h20 da noite, ó, Maracanã. Tudo pronto e o gramado aqui do Maracanã também está em ótima qualidade. Os jogadores tanto do Flamengo quanto do Fluminense, que reclamaram bastante do gramado aqui do estádio, está em ótima qualidade para receber essa partida. Agora você acompanha uma matéria especial com todos os detalhes desse jogo aqui na tela da Band. De um lado, o Flamengo de Filipe Luiz, que ainda não perdeu nesta temporada. E só tem uma derrota desde que o treinador assumiu o comando do time, justamente para o Fluminense, no Brasileirão do ano passado. Do outro, o Fluminense, que cresceu nos últimos jogos e defende uma invencibilidade de 9 partidas, com 6 vitórias e 3 empates. Nesta quarta, as duas equipes protagonizam a 5ª final de estadual em 6 anos. Os últimos 30 confrontos mostram o equilíbrio entre os times. São 11 vitórias para cada lado, além de 8 empates. Para chegar na final, o Flamengo superou o Vasco na semi com o placar agregado de 3-1. Já o Flu venceu o Volta Redonda por 4-0 no somatório dos 2 duelos. Uma final motiva qualquer equipe. A gente, quando inicia a disputa de um campeonato, é o que a gente tem como objetivo, chegar na grande final e disputar o título. A novidade na lista de relacionados do tricolor é o Meia Lima. Recuperado de dores na panturrilha, o jogador treinou com o restante do elenco e pode virar uma opção para o técnico Mano Menezes. Na zaga, Thiago Silva está de volta, recuperado também de uma lesão no calcanhar esquerdo. A provável escalação do Fluminense tem Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Thiago Silva, Inácio ou Freitas, Gabriel Fuentes, Otávio Martinelli, Arias, Serna, Canóbio e Cano. O principal desfalque do Flamengo é o atacante Bruno Henrique, com uma lesão na posterior da coxa direita. Luiz Araújo deve ser o titular na posição. Além de BH, o Flamengo segue sem poder contar com Michael e Cebolinha. Os dois se recuperaram de lesão e estão trabalhando com a preparação física. Por outro lado, o Fla terá o retorno de Danilo. O defensor foi desfalque contra o Vasco por causa de um incômodo muscular, mas não apresentou mais dores e participou das atividades no Ninho do Urubu. O lateral Alexandro
que voltou de lesão no último clássico, deve ser titular. Eu me sinto muito bem, já estava me sentindo no outro jogo, mas a comissão técnica junto com o departamento médico achou melhor eu me guardar para esse de hoje. Já me sinto 100% e apto para jogar. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. De 2020 para cá, a dupla Fla-Flu só não esteve na final do Carioca no ano passado. O rubro-negro foi campeão em 2020 e 2021, enquanto o Flu ficou com os títulos de 2022 e 2023. Essa é a grande dúvida. Quem vai substituir o Bruno Henrique? Luiz Araújo aparece como o candidato mais provável, mas o Felipe Luiz tem ótimas peças e ele pode promover alguma surpresa. O importante é que seja um jogaço que você acompanha aqui na Band. São duas forças que, quando se enfrentam, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, fazem partidas marcantes. O Fluminense do Mano Menezes é a única derrota imposta na carreira bem curta ainda do Felipe Luiz, mas muito vitoriosa como técnico. Então tem vários ingredientes para a gente ficar querendo ver esse jogo, Rona. E a gente aqui cantou logo no começo do ano que o Flamengo era uma equipe a ser batida e agora faz jus, né? Porque o Mano vem com força total aí para cima do Flamengo, com um ataque leve, rápido, o Cano que adora fazer gol, o Canóbio também, se apresentando muito bem, o Arias e o Lima, quer dizer, o ingrediente está todo pronto aí para dar um Fluminense, viu? Mas não dá para desenhar do Flamengo. Como é que é? Você acha que o Fluminense é favorito? O Fluminense é o franco atirador aí, porque o Flamengo é o time a ser batido. Então o Flamengo sim. que... A responsabilidade é do Flamengo? Com todas as peças, com tudo, o Flamengo tem aquele como é que fala? Aquele time que sabe que em qualquer momento pode vencer. E se entrar com esse pensamento, o Fluminense pode fazer a diferença. Você entendeu como é que funciona? Não, eu acho que a final agora... Aqui, ó. São dois jogos. Esse é bom fazer uma vantagem. É. Se alguém tiver uma vantagem no confronto de hoje, vai chegar de uma maneira muito mais pesada, muito mais forte para a decisão. E o Flamengo é o time que vem encantando até agora. Ganhou a Supercopa do Brasil do Botafogo. Quando trouxe seus titulares para o Campeonato Carioca, fez toda a diferença, nadou de braçada. E a equipe que, na minha opinião, é apontada ainda como o melhor elenco do país. Não, sim, sem dúvida nenhuma. E você até falou do Bruno Henrique também, dessa peça fundamental no time do Flamengo, mas o Felipe vai arrumar outra peça para colocar no mesmo nível. Mas quem sofre mais é quem está do lado de fora. Quem está dentro do campo vai saber fazer a diferença, porque esse time do Flamengo é o time a ser batido por todos, pelo Fluminense, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo. Mas todos esse ano aqui é um franco atirador aí. Falando em sofrimento, tomara que essa palavra não apareça hoje. Vamos falar de Fla-Flu? Fla-Flu, vamos. Flu-Fla? Flu-Fla, hoje é Flu-Fla. O Arias joga? Carioca? Joga. Como que é? Quer que eu pergunte de novo? O quê? Arias ou Coroço? Não, Mbappé ou Arias? Mbappé. Faça essa pergunta. Vamos ouvir personagens. O médico do Flamengo falando e o Fábio, goleiro do Fluminense, Goleiro, hein? antes do início dessa decisão. Vamos lá. Um dia após o outro, né, da melhor forma possível, como eu falei, mas sempre focado, né? Desde quando termina o jogo, eu já começo a focar no próximo, né? Em que eu tenho que melhorar, em que eu tenho que me concentrar, me dedicar, corrigir. Então, tá sempre com a mente a 1000 por hora, né? O Bruno Henrique, né, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Tá, então, personagens, né, do jogo e o médico do Flamengo, claro, personagem também por conta da lesão do Bruno Henrique, né, falando sobre como seria esse tratamento, como será esse tratamento. E essa última fala, de certa forma, até dá um indicativo, né, de que talvez ele possa não jogar mesmo, porque se a prioridade é ao longo da temporada, né? Assim, hoje
Todos trabalham com que ele não estará em campo. É isso, a possibilidade aí, Matheus, ele jogar a segunda partida. Isso. No domingo ele pode talvez fique à disposição. O Flamengo chega num momento excelente, né? O Flamengo não perde. E o Fluminense... Flu também não perde, hein? E o Fluminense fez um bom primeiro jogo de semifinal, né? Passando um recado time interessante. que venceu o Flamengo do Felipe Luiz, com o Felipe Luiz no banco, foi o Fluminense, ano passado no Brasileiro. E o Flamengo de 11 jogos que não perde, só não ganhou um contra o Fluminense. O 0-0. São 2 times que não perdem há muito tempo. O Fluminense, ele passa a impressão nesse momento que ele tem mais a oferecer do que tinha até pouco tempo atrás. O Fluminense. E mais do que os adversários que o Flamengo pegou até aqui na temporada. Incluindo o Vasco na semifinal, né? A evolução é interessante. Você tem um Cano voltando a fazer gols, você tem um Arias protagonista, você tem, é verdade, o desfalque de jogadores, todos até do mesmo setor, né? O Fluminense, o melhor Fluminense, por exemplo, contaria com o Ganso, até com o Renato Augusto e o Lima, que são os 3 jogadores aí com os quais o Mano não pode contar. Mas parece um Fluminense bem mais estruturado do que algumas semanas atrás. E o Flamengo é o time desse começo de temporada. É o time melhor, que vem desenvolvendo um futebol melhor. O desfalque do Bruno Henrique é sério, porque ele já era uma solução ali para o comando do ataque. Já era, não digo um improviso, porque ele já jogou muito ali, mas era uma adaptação que o time perde. Agora deve ter o Luiz Araújo no lugar dele e se revezando ali com o Plata na função da centroavância. É isso aí. Nossa, mas já é bom demais, né? Mais do que qualquer um tem, né? Eu não vou falar que eu acho zero problema o Bruno Henrique não participar do jogo, porque imagina, né? Não dá nem para falar isso de um cara muito decisivo, principalmente nesse tipo de jogo. Mas para quebrar a cabeça ali, não vejo o Felipe Luiz com super problema. Porque acho que a gente chegou a debater, inclusive, se o Luiz Araújo mereceria entrar como titular. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Aí seria no lugar do Plata, na partida contra o Vasco, e aí seriam o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E ele falou sobre como ele gosta da entrega do Plata também, com a bola, sem a bola. Um jogador que, enfim, dá outra dinâmica para a equipe. E o Luiz, ele sempre entra muito bem. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Luiz Araújo, que... Em vários momentos em que o Flamengo era baixo na temporada passada, ele entrava e dava uma outra dinâmica para a equipe, aquelas partidas de Copa do Brasil contra o Amazonas, ele que mudou o ritmo do time quando entrava. Eu gosto muito do Fluminense que está se desenhando para a temporada. A volta do Thiago Silva é a grande notícia para a zaga, tendo que lidar, o Mano, com a ausência do Ganso, pensando em outra situação de jogo, meio de campo muito forte com o Otávio, com o Martinelli, gosto de Serna e Canóbio do outro lado, com o Cano e o Arias, então acho muito interessante o que tem mostrado o Fluminense nesse início de temporada e respeitando muito também a característica de jogadores, né, porque se a gente pensa na estrutura de Mano Menezes, se defende muito bem, uma equipe montada para isso, mas a característica dos jogadores é de buscar o jogo também. Canóbio é assim, Arias é assim, Cano, meio de campo, o Lima hoje voltando, mas não entre os titulares. Então acho que vai ser uma partida bem disputada, bem legal de acompanhar. É o adversário ideal de um pro outro, de um do outro, nesse momento da temporada, no cenário do Campeonato Carioca, assim, seria realmente a final que o Flamengo... Os 2 melhores times, você entendeu? né? É isso, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do campeonato. O Botafogo, assim... O Flamengo foi o melhor time do campeonato. No papel, na teoria, é um time superior ao Fluminense, vai. Até pelo que fez ano passado, claro. Para igualar nessa final ideal que eu tô falando, mas... Ainda não entrou. Exato. Não fez por merecer na zona de na fase de classificação, né? Então, olhando para os times que foram e para esse momento, é a final dos 2 times que melhor jogaram até aqui, né? E assim, a gente está pensando, claro, no Fluminense, que incorporou muito ao longo do campeonato, né? A Mari citou o quarteto, né? O Serno, o Canóbio, John Arias e o Cano. Mas hoje esses jogadores também vão ter uma função muito importante, porque eu imagino o Fluminense menos tempo com a bola. Com certeza. E ao ficar menos tempo com a bola, o Fluminense tem uma missão de tentar tirar espaço do Flamengo. Ele precisa piorar o Flamengo. É muito difícil você enfrentar o Flamengo para o melhor jogador que você tenha de igual, do mesmo nível, jogando aberto, dando espaço. Não. O Fluminense foi bem na primeira fase, quando fez um jogo em que ele pouco criou, mas o Flamengo também não criou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo.
que é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto, né? O time não atua, sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Mas o Fluminense hoje, esses jogadores que estão muito bem do meio para frente, vão ter de ter uma atuação muito boa do meio para trás também. Passa muito por aí. É preciso piorar o Flamengo, marcar muito o Flamengo, muita concentração, tirar espaço para, sim, aí você tem Arias que pode resolver, Germancano que pode resolver, Canóbio que tem resolvido também. É um time que deve dar ao Flamengo muito mais trabalho, mas o Flamengo, em condições normais, temperatura e pressão, chega em uma condição de um pequeno favoritismo para esse campeão estadual. Se eu conheço o Mano, acho que ele vai travar hoje para arriscar um pouco mais domingo. Ele vai encarar isso aí como 180 minutos, que já não são mais 180 hoje em dia, né? Bota uns 200 aí. Mas ele vai tentar hoje emular o que ele fez no jogo da primeira fase de Taça Guanabara. Ele falou isso na coletiva, né? Que para tentar um título precisa de algo mais. Só que eu acho que esse algo mais ele vai guardar para outro jogo. Hoje, se ele fizer um jogo exatamente igual àquele da fase regular do campeonato, ele ainda está no lucro. Ele assinaria o empate, você acha? Ele vai vivo para o último jogo. Vai mesmo. E não tem por que, talvez, se colocar de uma outra forma ou de uma outra postura nesse primeiro jogo. Acho que fugiria até da característica dele como treinador. Eu acho que ele criaria... Ainda que tenha peças... Tem muitas. Para poder propor algo diferente. Agora, é o que o Praça está falando, né, Prato? Se você, com esses caras e numa ideia de propor um pouco mais de jogo, aí você vai querer chegar no patamar, você vai querer conversar de igual para igual com um time que sobra qualidade. E tendo ainda outros 90 minutos, não vai cutucar onça com a vara curta. Não é? Talvez seja você melhor tentar igualar para baixo do que igualar para cima, é isso, né? O regulamento do Carioca na final, ele muda em relação à semifinal, não tem vantagem mais, né? Então, Flamengo e Volta Redonda tinham uma vantagem na semifinal pelas campanhas que eram as melhores. Na final, não. 2 empates, pênaltis. Hoje, 1-0 Flu, domingo, 2-1, 1-0, 3-2 Flamengo, pênaltis. Então, também tem isso, né, que, como falou bem o professor, um empate hoje está tudo muito indefinido para domingo. Ninguém tem vantagem domingo. O Mano certamente está pensando nisso. Sim. Agora é um time mais confiante, mais encorpado. O Fluminense cresceu muito ao longo do campeonato. Um bom trabalho do Mano, que é um baita de um treinador, né? Bom trabalho. E fazendo um excelente trabalho esse ano. O Felipe Luiz dispensa comentários e apresentações, porque desde o final do ano passado já se mostrou um cara que, assim, conseguiu chegar para arrumar o time, né? Não é? Diferenciado, assim, por mais que... com muita experiência em campo, ali como treinador, não tinha muita experiência, né? Mas parece que da base para... A base e tudo mais, então, e parece que, né, caiu como uma luva ali, o terno do cara, do técnico do Barcelona de Guayaquil lá, né? O Felipe Luiz poderia treinar de terno, porque tá, assim, ele vem fazendo um trabalho muito legal. Está muito alinhado com essa nova diretoria também, né? Então, assim, a gente vê o Felipe Luiz nessas duas fases de Flamengo, na temporada passada ainda pegando a reta final da antiga diretoria e agora tendo ali um relacionamento muito interessante com uma outra forma de se fazer futebol no Flamengo, né? Uma forma muito mais profissional, com a chegada do Boto, um mercado ali muito pontual, mas com peças, né? O Juninho a gente ainda não pode falar tanto, mas Danilo, com o Felipe participando muito desse processo e também liberando jogadores e negociando jogadores com um discurso já mais aberto e transparente com o torcedor. A gente não via médicos do Flamengo dando entrevista, como a gente viu agora, para falar da ausência de um outro jogador, o departamento que também muda. Então, é um jeito Felipe Luiz agora que a gente está conhecendo, que na temporada passada era uma outra forma de trabalhar. E esse diálogo com a torcida, né? O time joga exatamente do jeito que a torcida quer. O técnico anterior, que era o Tite, era o contrário. Né? A torcida era totalmente avessa ao jeito que o Tite propunha o jogo. O jeito do Felipe Luiz é o jeito que o rubro-negro quer ver o time jogando. E ainda sobre a possibilidade de pênaltis, ir para os pênaltis com o Fábio é uma vantagem. É uma grande notícia. Fluminense. Claro que é. Vantagem. É um daqueles times que quem tem Fábio, Cássio, tinha Rogério Ceni, eram times que contavam para si o trunfo das penalidades. Em condições normais, esses jogadores, esses goleiros, eles são um trunfo nessa condição. Sim. Claro que ninguém quer ir para pênalti, mas é uma possibilidade real. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, então, para hoje?
Fluminense e Flamengo fazem a primeira decisão do Campeonato Carioca. Vamos lá. Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e o Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Canóbio, Serna e Cano. Uma dúvida no companheiro do Thiago Silva, que está voltando, Pode ser o Freitas. Para essas finais. Thiago Silva voltou contra o Volta Redonda. Essa foi uma boa notícia. A Mari falou muito bem. Contra o Volta Redonda, o segundo jogo, que já estava 4-0 do primeiro, a volta do Thiago Silva foi uma volta quase para garanti-lo na final contra o Flamengo. E ali entre Guga e Samuel Xavier, eu sou mais o Samuel Xavier, mas todo caso... O Guga tem jogado bem, prof. Mano é o mano. Tem jogado bem. Tem desempenhado. Um baita reforço para a parte de trás, né? Porque, como vocês bem disseram, do meio para frente está muito bem servido. Muito bem. E esse quarteto, né, Matheus, começou em um jogo que o Fluminense foi mal. O Mano lembrou disso outro dia. Esse quarteto, Arias como mais centralizado, Serna de um lado, Canóbio e Germancano, esse quarteto jogou naquele jogo contra o Botafogo, que o time foi muito mal. Perdeu por 2-1 e poderia ter tomado mais. O Botafogo teve a boa atuação do ano do Botafogo foi aquela. E o Mano falou que a partir daquele jogo, que parecia que estava tudo errado, ele viu, olha, eu acho que tem um caminho para seguir. E os 4 cresceram muito juntos. E o Arias é o melhor do país, né? Para mim, sem dúvida. Coletivamente, faz coisas que poucos fazem. Peso de você ter um jogador como esse no time. Não, mas aí é minha avaliação, Matheus. Só pode ser outra. Tô brincando. Você pode achar o Gerson, por exemplo. Bom nome Craque, também. hein? Craque. Nossa, que diferença. Do Arias tá falando de um jeito meio irônico, tal. Do Gerson, craque. Não, o Arias é um baita jogador. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Tô falando sério. Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata Gonçalo. Danilo, entre parênteses ali, né? Que também tá nesse retorno. Mas é um pra jogador trás que do Flamengo é um pra trás Pra trás-mente? mais Odorico? O Wesley tá pendurado. né? O Wesley tá pendurado. Ele tá pendurado. O Fluminense não tem ninguém pendurado. Onde vocês gostariam de estar agora? 10h46 da manhã. Aqui mesmo. Aqui mesmo? Sim, por quê? É gostoso, Eu não ficaria mal. Nação, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram as informações do Flamengo e agora eu quero saber a sua opinião. Quero que você comente aí o seu palpite para a partida de hoje. Vocês viram que o Felipe Luiz ele vai precisar, né, substituir o BH, que é um cara que tem decidido bastante nesses últimos tempos, mas que teve uma lesão aí na coxa, né? Deve ficar de fora pelo menos até o próximo jogo, né? Hoje ele não joga, não deve conseguir, né? Não vai conseguir. Mas para domingo talvez ele consiga atuar. Esperamos que sim, né? Porque o cara é importantíssimo para o Flamengo, para o esquema tático. Cara decisivo, mas hoje vai ser sem um BH, vai precisar surgir outras peças aí, né? Que possam estar aparecendo, né? Contribuindo. E é nessa hora que a gente espera que apareça o Arrascaeta, o De La Cruz, o Plata, Luiz Araújo, entre outros, né? Que podem também, né? Tem capacidade para isso, tem qualidade, tem talento. E o Felipe Luiz deve ter preparado aí um plano para poder conseguir passar, né, dessa defesa aí do Fluminense. Agora eu quero saber, galera, se você já é inscrito aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sino, deixa o like. E vamos aguardar, né? Logo depois da partida teremos pós-jogo aqui também, então você pode acompanhar. Se inscreva e vamos agora ficar por aqui. Até o próximo vídeo.